Espírito. Nós já falamos 2 ou 3 vezes a respeito agora do próximo tópico que eu vou estar compartilhando com os irmãos, como parte da nossa plena salvação, do plano da redenção de Deus. Nós vimos que, para cumprir o propósito de Deus, Jesus teve que vir, e na obra da cruz nós somos redimidos, perdoados, purificados, reconciliados, e depois nós vimos que nós nascemos de novo, e nós vimos também que precisamos de nos santificar. Tudo isso tem como base a ação da cruz. Mas ainda tem um outro aspecto que eu quero compartilhar com você, que já falei anteriormente, mas quero falar novamente, que é o aspecto da transformação da nossa alma. Eu falei para você que o novo nascimento acontece no nosso espírito. O novo nascimento não acontece na alma. O novo nascimento acontece no espírito. Diga para o seu vizinho isso, para ele guardar. Fala, irmão, guarda isso. Esse conceito é fundamental você entender. O novo nascimento acontece no espírito. Bom, mas e a nossa alma? O que vai acontecer? Bom, uma vez que o seu espírito foi regenerado, a sua alma agora deve ser transformada. Mas a transformação da alma é algo que acontece a vida toda. Pastor, qual que é a diferença entre santificação e transformação? Essa é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. A santificação, ela está relacionada com a separação. E está relacionada com esse infundir da vida de Deus em você. Mas a transformação, ela não está necessariamente ligada com o pecado. Mas está em você agora ter a sua mente, a sua vontade, as suas emoções moldadas de acordo com o que Jesus é. Você vai parecer-se com o Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Você pode ter uma vida santa, mas se você não foi transformado ainda, você não vai se parecer muito com o Senhor. Entende? A transformação é para imprimir a imagem dele em nós. Digo, meu espírito foi criado para conter a Deus. Digo, meu espírito é um vaso para a habitação de Deus. Diga, mas a minha alma foi criada para refletir a Deus, sua imagem e o seu caráter. Amém? Digo, meu espírito foi regenerado. Diga, esta obra foi num instante. Diga, no passado já fui regenerado no meu espírito. Diga, no presente a minha alma está sendo transformada. Diga, é um processo, dura a vida inteira. Você precisa de cooperar com Deus nesse processo. Ele não vai acontecer automaticamente. Como é que eu posso explicar para você o que é o processo da transformação? Bom, muito bem. Vamos entender de 2 maneiras. Primeiro, eu falei para você que o novo nascimento acontece no seu espírito. Então o seu espírito é como uma lâmpada que estava apagada e se acendeu para Deus. Ou o seu espírito é como aquele rádio que tem a função de sintonizar, mas estava quebrado. Agora ele foi consertado, ele pode ter comunhão com Deus. Ele fala e ele ouve de Deus, porque ele está sintonizado. Mas nada aconteceu com a sua alma. Entende o que eu estou dizendo? A sua alma é a sede do seu caráter. É a sede da sua personalidade. E o que é o seu caráter? A sua personalidade, aliás. A sua personalidade é a soma do seu caráter, é a soma do seu temperamento e também dos seus hábitos e costumes. Isso é a sua personalidade. Caráter, temperamento e mais hábitos e costumes. Essas coisas definem você, a sua alma. Você se converteu, nasceu de novo. Você mudou os seus hábitos automaticamente? Não. Você mudou os seus costumes automaticamente? Também não. Você mudou o seu caráter automaticamente? Também não. O que é o caráter? Em poucas palavras, vamos estudar isso depois especificamente. O que é o caráter? O caráter são os seus conceitos, são os seus valores. E quando eu falo valores, não necessariamente aquilo certo e errado apenas, mas aquilo que você considera maior ou menor, prioridade ou secundário, central ou periférico. Isso tem a ver com o seu caráter. São as suas escolhas. O seu caráter é mudado na hora que você nasce de novo, querido? Não. Você nasceu de novo, agora o seu caráter vai ter que ser mudado. Você vai ter que adequar os seus conceitos com a palavra de Deus.
Então você era um machão, você achava que toda mulher é burra, mas agora você vai ter que entender pela palavra de Deus qual é a sua posição como homem em relação à sua esposa. Então o Júlio, ele também tinha um problema de caráter, ele tinha um conceito, ele dizia, o homem vale o que ele tem. Quem tem dinheiro tem valor, quem não tem dinheiro não é nada, ou seja, um caráter doente. Mas agora ele se converteu, ele vai adequar, ele vai ser transformado, mudar esse conceito por causa da palavra de Deus, que mostra que o valor do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aí ele descobre isso, vai mudando. Isso é um processo. Isso acontece tanto enquanto ele lê a palavra, quanto enquanto ele ouve a palavra, quanto alguém o ajuda, o exorta, o discipula, o ensina. Tudo isso vai cooperando com Deus para ele ser mudado. Amém, irmãos? Amém. Esse é um aspecto para você entender. Uma outra forma de você entender é o seguinte, é que a obra de Deus em nós, ela é poderosa. E o seu Espírito e a sua palavra operando em nós é de fato poderoso. E transformar a alma não significa você usar uma espécie de maquiagem espiritual, que é muito comum na vida de alguns crentes. Então ele se força, ele se reprime, entende? E ele fica achando que isso é ser mudado. Então tem irmãos que pensam que ser mudado é ficar a vida inteira reprimindo certos desejos. Ele quer muito fazer algo de errado, mas ele reprime, ele não aceita. E ele pensa que isso é que é ser cristão. Que isso é tudo que Deus vai fazer para ele. Que ele vai a vida inteira ficar apenas se reprimindo para não sentir ou não querer certas coisas. Mas não é, querido. Você vai chegar num ponto de ser transformado em que o seu querer muda. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Em que você não tem mais que andar reprimindo coisa alguma dentro de você, mas espontaneamente você vai manifestar aquilo que é de Deus, porque a nova natureza em você agora te leva a ser diferente. Quantos cristãos vivem essa maquiagem? Aí ele não suporta, tem uma hora que ele estoura, ele não dá conta de ficar a vida inteira reprimindo, segurando ali, aqui dentro. Alguém fala, pastor, quer dizer que eu tenho que liberar tudo? Não estou dizendo isso. Se você sabe que há algo errado, não faça. Eu só não quero que você confunda o que é vitória. Vitória não é ser uma panela de pressão ambulante, não, querido. Vitória, de fato, é ser transformado. Vitória não é eu detestar o Júlio e ficar a vida inteira sorrindo para ele, sendo amável, e por dentro falando, não posso deixar isso aparecer, e eu convivo com ele, tão dócil. Isso não é vitória. Vitória é quando Deus me transforma e eu de fato aprendo a amar o Júlio. E eu já não tenho mais aqueles impulsos homicidas em relação a ele. É só uma ilustração. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é que é vitória. Portanto, a verdadeira vitória não é uma mudança externa, é uma mudança interna, é uma mudança de metabolismo. A transformação da alma pode ser comparada a uma mudança metabólica. Como é que acontece isso? O Pablo está muito pálido, precisava de ter mais cor, aparência melhor. Você tem duas maneiras de mudar a face do Pablo. Primeira maneira, você pode passar uma maquiagem nele. Você passa um batom, um blush, um creme, alguma coisa, ele fica com a cara, corada, rosada, bonita, os lábios, tudo parecendo saudável. Tem muita gente que acha que ser cristão é isso. É vestir uma maquiagem de alegria. Olha, eu tô um horror, estou um inferno. Eu vou vestir aqui agora uma máscara de alegria. Porque eu sou crente, tem que ser alegre. Entende? Quer dizer, tudo ele acha que é fruto só de fazer algo exterior. Isso é só maquiagem. Cristianismo verdadeiro não é isso. É rápido fazer maquiagem. Metabolismo demora. Mas a mudança metabólica é definitiva. A maquiagem, qualquer chuva, derruba. Aí você tem que fazer de novo. E fica o tempo inteiro, tem que lembrar de fazer e se observar para ver se não caiu. Porque você morre de medo de alguém descobrir quem você é realmente. Já viu o crente que fica o tempo inteiro naquela tensão de alguém descobrir e dar uma dura nele? Tem irmão que fica perto de mim e fica tenso. Porque ele acha que eu vou observá-lo e perceber uma falha dele e vou dar uma dura nele. E ele fica tenso.
Era muito melhor ele ficar à vontade, eu ver mesmo, dar uma dura nele e ele mudar. Não era muito melhor isso? Mas tem irmão que fica o tempo inteiro tenso, angustiado, aquela luta, tentando ser ou fazer alguma coisa. Ô irmão, eu vivo em paz. Para mim o cristianismo é uma experiência de completa liberdade em Deus. Eu sou o que sou. O que Deus já mudou, Ele mudou. Eu não tenho que forçar para ser. O que Deus não mudou ainda, eu acho até bom que o Júlio chegue em mim e fale. Está errado, está fora. Eu vou ficar em crise e vou orar. E quando eu orar, Deus vai fazer. É até melhor. É ou não é, meus irmãos? E eu aprendi a conviver também em ser observado, em ser visto. Eu sou vigiado o tempo inteiro. As pessoas me olham o tempo inteiro. Esse tempo atrás eu viajei, resolvi levar, eu nunca faço isso, mas não sei porque dessa vez aconteceu, que eu levei um irmão comigo nessa viagem de férias. E logo no aeroporto eu já percebi como é que ia ser as minhas férias. Eu falei para minha esposa, você vai levar no carrinho que eu vou ali resolver um negócio. Na hora que eu voltei, ela continuou empurrando o carrinho com as malas. E ele já comentou em voz alta, tá vendo, amor? Olha aqui como é que é. O pastor Luiz não empurra o carrinho não, quem empurra é a mulher. Eu falei, nossa, agora o irmão está me observando. Aí daqui a pouco, olha aí, amor, tá vendo como é que o pastor Luiz faz? Olha como é que ele come. Ele come isso aqui, ele não come aquilo outro. Olha como é que o pastor Luiz age. Olha como é que ele fez. O tempo inteiro. Eu olhei e falei assim, isso é que é sério. Se eu tentar ser alguma coisa para poder agradá-lo, para ele se sentir bem, eu não vou ter férias. Eu não vou descansar. Eu vou ficar o tempo inteiro. Sabe que eu estou fazendo algo fora agora? Estou comendo certo. Deixa eu analisar. Estou comendo certo, estou olhando certo, estou carregando certo. O que eu estou fazendo? Dá para viver assim, irmãos? Isso é maquiagem. Eu bati no ombro dele e falei, irmão, alegre-se. Você vai ver nesses dias. Seus olhos vão abrir. Você vai ver. Vai ver tudo o que eu sou, eu deixo de ser. Vamos ver se você vai gostar de mim depois disso. E foi de fato 10 dias de ser avaliado. Um escrutínio terrível. Mas sabe, eu fiquei em paz sobre isso. Tranquilo. Sabe por quê? Porque o que eu sou, o que adianta eu disfarçar? Se eu não sou, o que adianta também eu maquiar? É melhor que Deus me transforme. E use os irmãos para isso também. Ainda bem que ele voltou crente ainda, aleluia. Permaneceu firme na fé. Não caiu. Continuou servindo a Deus. Brincadeira, olha para cá. A outra maneira de você produzir realidade, ou tornar o rosto do Pablo rosado, é através de uma mudança metabólica. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma comida especial para o Pablo. E ele vai comer. E aquela comida vai entrar dentro dele. E na medida que aquela comida entra dentro dele, o que acontece? Ela é processada, metabolizada. Ela produz novas substâncias, enzimas, proteínas. Aquilo entra para a corrente sanguínea. E aos poucos a pele dele vai mudando, os lábios dele vão mudando. Não é instantâneo, mas a mudança é definitiva. Agora é real, porque é fruto de metabolismo. Então presta atenção, a maneira como Deus nos transforma, em primeiro lugar, é mudando a nossa dieta. A maneira como o Senhor muda a sua alma é mudando a sua dieta. Lembra? Você é o que você come. Diga para o seu vizinho isso. Fala, irmão, você é o que você come. Se você come comida egípcia, você é egípcio. Mas se você come maná, a comida do céu, você então é celestial. Portanto, a sua preocupação... presta atenção que eu vou dizer para você que eu posso ser mal interpretado nisso aqui. A sua preocupação principal não deve a de tentar ser um homem bom. O seu alvo principal deve ser um homem cheio de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? O que acontece em algumas igrejas? A preocupação deles é só de ser íntegro. É só de ter uma vida correta. Mas a maioria deles são hipócritas, porque vive só com a maquiagem, tentando, ainda que honestamente, ser correto. Mas não tem mudança metabólica. Cristianismo, o alvo principal do cristão, não é ser um homem bom, é ser um homem Deus. Um homem cheio de Deus. Quando você é cheio de Deus, com o passar do tempo, espontaneamente, você é transformado.
A verdadeira mudança é espontânea. É resultado da ação, da mudança da dieta. É a palavra, é a comida que vai entrar dentro de você. A primeira maneira como você é transformado é através da palavra. Lembra? Tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. A sua alma também é transformada quando você come da palavra e bebe do Espírito. O Espírito é a água, a palavra é o pão. Você vai ver o comer em toda a Bíblia. Qual foi o primeiro pecado do homem? Não foi que ele comeu? Deus falou para ele, não come dessa árvore. Adão comeu da árvore do conhecimento. Deus disse para ele, se você comer, você morre. Adão morreu de imediato, meus irmãos? Não, a Bíblia fala que ele viveu ainda 960 anos aproximadamente, até morrer. Então, não foi qualquer médico iria falar para você que aquela fruta não foi a causa mortis dele, foi? Como é que alguém come uma fruta e depois de 900 anos morre e você atribui a morte dele àquela fruta? Mas é porque foi. Na Bíblia, comer não é meramente, colocar comida na boca. Comer na Bíblia significa introjetar, colocar dentro de você, para fazer parte de você. Adão comeu a morte, mas a morte de imediato não atingiu todo o seu ser. A morte primeiro atingiu aonde, meus irmãos? O Espírito. Do Espírito, a morte caiu para onde? Para a alma. A Bíblia fala que Caim tornou-se homicida, matou o próprio irmão. Então, Adão não matou ninguém, Adão só comeu. Mas já com Caim, a morte havia já espalhado, chegou na alma. E a Bíblia fala lá em Gênesis 6, que o homem tornou-se carnal. Está lá em Gênesis 6, depois você lê. E Deus então mandou o dilúvio. Quer dizer, a morte foi entrando até que o homem chegou no mais baixo nível. Então a morte também, ela operou em Adão de maneira metabólica. Portanto, se o homem caiu porque comeu errado, hoje ele vai ser salvo se ele comer certo. Você vai encontrar o comer e o beber em toda a Bíblia. Lá em Gênesis tem uma árvore, que é a árvore da vida. E tem um rio. Diz a Bíblia que é um rio que tinha 4 braços. É claro que deve se referir ao rio da vida também. Depois você vai lá para Êxodo, você vai encontrar de novo comer. Lá em Êxodo 12, Deus mandou comer o cordeiro e passar o sangue na porta. Depois do capítulo 17, você vai encontrar Deus mandando o maná do céu. O maná é o pão. No capítulo 18 tem a água que sai da rocha. Lá em João capítulo 6, Jesus se levanta e diz, eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas no capítulo 7 ele fala, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem então o pão e tem a água viva. E depois lá em Apocalipse 22, você vai encontrar que na cidade, na Nova Jerusalém, tem a árvore da vida e tem também o rio da vida. Por quê? Porque tudo que Deus faz é pela palavra, que é o pão, e pelo Espírito, que é a água. Essa é a dieta que o Senhor quer que você tenha. Se você tiver a dieta apropriada, você vai ser forte. O que define a sua força não é necessariamente a sua idade. Nem é o seu exercício. Essas coisas ajudam. Mas o que define a sua força é se você comeu ou não hoje. Sabia disso? O que define a sua força é a sua dieta. Se você fica muito tempo sem comer, o que acontece com você? Fraco, anêmico. Você é uma pessoa musculosa. Você fez muito halterofilismo, mas ficou muito tempo sem comer, vai acontecer o quê? Você tem que exercitar o seu espírito e a sua alma, mas se você não comer, querido, você não vai ter energia para viver, para fazer a vontade de Deus. Por que tem muito crente que cai? Porque para de comer. Ou começa a comer aquilo que não é de Deus. Você tem que escolher o que você quer comer. Romanos capítulo 12, verso 2, que diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a nossa alma, ela é transformada pela renovação da mente. E como é que a nossa mente é renovada? Pela ação da palavra. É quando a palavra de Deus, como água, vem lavando esses conceitos antigos, equivocados, errados da sua mente,
é que você então é renovado. E a palavra do Senhor diz então que você pode se transformar. Transformai-vos. A sua alma é mudada quando a mente, que é a função mais importante, é mudada também. Por isso, não tem como você avançar no propósito de Deus sem investir muito tempo com a palavra, ouvindo, lendo, meditando, confessando, compartilhando. Não tem jeito. Porque é essa palavra que muda os seus conceitos. E à medida em que você muda os seus conceitos, espontaneamente você vai mudando. Quando a mudança é pela dieta, ela talvez não é instantânea. Talvez ela não é rápida. Talvez o diabo vai dizer que não está funcionando. Mas como diz lá em Marcos capítulo 5, o reino dos céus é como o homem que planta uma semente na terra. A semente é a palavra, a terra é o coração. E depois ele dorme e acorda. E sem saber como, a semente cresce e frutifica. Nós não sabemos como, mas se nós estamos colocando a palavra dentro de nós, ela vai metabolizar-se dentro do nosso organismo. Entende o que eu estou dizendo? E quando você perceber, ela já mudou você, mudou a sua aparência, mudou o seu ser. Mas não é só pela palavra. 2 Coríntios também, capítulo 3, verso 18. Abre lá. Eu já compartilhei isso com os irmãos, mas repetir também é de Deus. Diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, também somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O texto está dizendo também que nós somos transformados pelo Espírito. E como é que somos transformados? Quando contemplamos o Senhor. Se nós vivemos pelo Espírito, nos enchemos do Espírito, transbordamos do Espírito, o que Deus quer fazer? Onde é que está o Espírito Santo hoje, meus irmãos? Está onde? Sim, mas aonde? No nosso espírito. Dizer que está dentro, irmão, o estômago também está dentro, o intestino está dentro. Você tem que ser mais preciso com as coisas de Deus. Entende? O Espírito Santo está dentro do nosso espírito. Qual que é o propósito de Deus? É que o seu espírito seja tão cheio de Deus, que o Espírito Santo possa transbordar e começar a saturar, permear a sua alma. A vontade de Deus é saturar todo o seu ser com a presença dEle, a partir do Espírito. Mas para isso, você tem que ter um certo transbordar de Deus. Você tem que saturar-se de Deus. Tem que ser como uma esponja, que absorve tanto, que depois começa a transbordar, escorrer para os lados. É possível o Espírito de Deus saturar a sua alma também. Está me ouvindo? Para isso você tem que aprender a desfrutar do Senhor. Como é que a sua alma é mudada? Muitos não dão valor nisso. Muitos dão valor meramente no ritual. Eu não digo que o ritual não tenha a sua importância. O ritual tem o seu lugar. O ritual serve pelo menos para aprendizagem, para treinamento. Mas o ritual por si só não muda você. Para mudar você, tem que vir acompanhado com um senso de presença de Deus. Até agora você não estava preocupado com isso, você não ligava para isso. Se você quer ser mudado, você vai ter que aprender no seu dia a dia a cultivar disciplinas, a cultivar uma vida de tal maneira que você vai perceber a presença e o toque dele o tempo todo em você. Nesse sentido, nunca faça nada sem tocar em Deus. Porque é quando você toca em Deus que o seu coração esquenta. E na hora que o seu coração esquenta, está havendo um metabolismo espiritual dentro de você. Entendeu o que eu estou dizendo? Você vai para uma reunião, a reunião tem que ter vida, presença de Deus. Porque se a reunião tiver presença de Deus, unção, o que vai acontecer? Aquilo vai esquentar o coração de quem tiver com o coração aberto. Quem tiver fome, tiver com a boca aberta para receber, vai esquentar o coração dele. E na hora que esquentar o coração dele, vai estar metabolizando. Ele está contemplando o Senhor. Você vai orar, muitos irmãos apenas oram, cumprem um ritual. Ele quer orar, então ele ora meia hora, porque o alvo dele é orar meia hora. Você não ora meia hora, você ora até tocar em Deus. Você ora até sentir que o seu espírito foi liberado, que algo saiu de dentro, transbordou. Quando isso acontece, invade a sua alma. É por isso que a sua emoção é acionada. É por isso que você sente empolgação, você é atiçado por dentro. Por quê? Porque o que estava no seu espírito agora está transbordando, saturando a sua alma também. Como acontece isso? Quando você toca em Deus, você sente a presença dele na sua vida.
Quando você sentir tal presença, não fique assim, bom, já sentimos, agora vamos parar. Não, aí é que você tem que desfrutar por algum tempo. Você tem que degustar por algum tempo. Porque nessa hora você vai estar bebendo. Você só bebe quando toca em Deus. Só sai água da rocha quando você toca em Deus. Se não tocou, não sai virtude dele para você. E você não toca em Deus hoje com o seu corpo físico. Você toca em Deus pela fé, pelo seu espírito. E como é que você sabe que tocou em Deus? Os discípulos sentiram o coração queimando. João Wesley, ele definia o movimento metodista como sendo a igreja daqueles que têm o coração queimando. Bonito isso, né? Lindo isso. Como é que você bebe do Senhor para ser mudado? Como é que você come do Senhor? Porque a palavra também tem esse poder. Você às vezes está ouvindo uma palavra, uma instrução, um ensino, e aquilo, é luz no seu espírito. Você não pode simplesmente deixar para lá. Você tem que fechar o seu olho, você tem que desfrutar, degustar. Depois você tem que compartilhar com outro irmão, repetir, falar, irmão, Deus falou comigo. Deixa eu falar para você, Deus falou comigo. Olha, Deus falou isso, isso, isso. Quando você faz isso, você está ruminando, você está comendo da palavra. Entende? Por quê? Essa ilustração do ruminar é muito importante. Você está acostumado a ouvir algo uma vez e depois esquecer. Deixa para lá. Mas não é assim que funciona. A palavra do Senhor diz que os animais puros, uma das características deles é que eles são ruminantes. Nós somos ovelhas, somos animais puros na presença de Deus. Qual que é a característica das ovelhas? Elas ruminam. O que significa isso? Ruminar significa que elas comem o pasto, mastigam, absorvem algo. Depois elas voltam, regurgitam de novo a comida e mastiga de novo e absorve um pouco mais. E depois regurgitam de novo. Eu sei que parece uma ilustração meio angustiosa para você, mas na prática é o seguinte. O Júlio, ele veio na reunião, ele ouviu sobre ser transformado. Aquilo aqueceu o coração dele, então ele tocou em Deus, é alimento. Você toca em Deus não é só no momento da adoração do louvor, também na palavra, na revelação. Ele tocou em Deus, recebeu, ele fala isso, ser transformado, oh Deus, que tremendo, que maravilha. Ele comeu, recebeu algo. Depois, quando ele senta com o Ivan, ele compartilha com o Ivan. Ele fala, Ivan, deixa eu falar com você, o que eu ouvi de Deus foi assim, assim, assado. E o Ivan pega e responde a ele também. Ele está regurgitando, ele está comendo de novo, vai absorver um pouco mais. Ele pode fazer isso muitas vezes. Quanto mais ele fizer, mais ele vai absorver do alimento que ele recebeu. Muitos de nós somos tão displicentes, irmãos. E por isso somos transformados, porque não absorvemos todos os nutrientes que o Senhor tem para nós. Tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. Deus muda você, mudando a sua dieta. Não é uma mudança na maquiagem, é uma mudança de metabolismo. Quando você perceber, vai ser uma nova pessoa, que traz dentro de si